Pronto. Então vamos, gente. Esses exercícios que a gente vai fazer nessa parte da aula são exercícios ainda de movimentos uniformemente variados, só que exercícios gerais. A gente vai deixar para discutir os movimentos verticais em separado. Tem uma aula só para isso, tá? Que seria a aula 3 do assunto. Então, página 12, questão número 1. Q1. Deixa eu aqui separar. Ele diz o seguinte na 1, gente. Uma moto parte do repouso de um ponto A, cujo espaço é 10 metros, e descreve numa trajetória retilínea movimento uniformemente variado. Após 10 segundos, atinge o ponto B da trajetória com velocidade 8. E aí tem o desenho. Determine aceleração escalar, equação de velocidade, equação de posição e, no item D, o espaço do motociclista ao passar pelo ponto B. Então, é um exercício meio que de revisão da história toda. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. No instante inicial, a velocidade do corpo é zero, certo? Ele parte do repouso. Qual é a posição inicial dele? O famoso S0. Quanto que vale o S0? Ele deu 10 metros. Ele está na posição 10 metros na estrada. No instante 10, a velocidade dele já tinha ido para 8, né? 8 metros por segundo. E ele está numa posição S que nós não sabemos qual é. Aliás, essa é uma das coisas que a gente vai precisar descobrir no exercício. Tá bem? Tá. Bom, se ele está em move, vamos começar calculando a aceleração dele. A aceleração é a variação de velocidade por tempo. ΔV sobre ΔT. Entre os instantes 0 e 10, a velocidade dele variou como? V final menos V inicial sobre ΔT. Ó. A velocidade final que a gente está considerando é a velocidade no instante D igual a 10. Né? Então, ficamos com a aceleração é final menos inicial dividido pelo tempo, que é 10. Bom, vai ficar 0,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade dele cresce 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. E assim vai. Acabou. Essa é a aceleração do corpo. Tá bem? Item B. Ah, vamos aproveitar. Classifica para mim o movimento. Duas palavras, né? Tem que falar duas palavras. Ele é progressivo ou ele é retrógrado? Progressivo. Por quê? Velocidade é positiva. Então, ele está andando a favor da trajetória. E o módulo da velocidade está aumentando, ele está ficando mais rápido. Então, se eu precisasse classificar esse movimento, eu falaria que ele é progressivo, acelerado. Perfeito. Progressivo e acelerado. Beleza. Tá. Item B. Equação horária da velocidade. O famoso vovô ateu. V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. A velocidade inicial dele é zero, gente. Ele partiu do repouso. Então, isso aqui é zero, ó. A aceleração é 0,8. Então, o vovô ateu dele fica V igual a 0,8 T. Tudo bem? 0,8 T é a equação de velocidade. Então, no instante 1, velocidade 0,8. No instante 2, velocidade 1,6.
no instante 3, e assim vai. Até que a velocidade no instante 10 passa a ser quanto? 8. Eu vou colocar uma coisa aqui, se você não quiser anotar no caderno, não tem problema. Se você quiser, também tá ótimo. Como que seria um gráfico desse vovô ateu? Vou fazer aqui no cantinho. Velocidade por tempo. Ó. Ele não partiu do repouso. Então a velocidade inicial dele não é zero? Então a velocidade é isso aqui, ó. Ela cresce a partir da origem e no instante t qualquer, quanto vale a velocidade? 0,8t, não é? A velocidade não é 0,8t? Então, no instante t qualquer, a velocidade vale 0,8t. Tá? Beleza? Esse é o item B. Na verdade, o item B ele só quer a equação. Se quiser anotar a equaçãozinha junto com o gráfico, também para lembrar, tá bem? Item C, equação de posição, sorvetão. Equação de posição é o sorvetão. C, S igual a S0, mais V0t, mais aceleração sobre 2, t ao quadrado. Deu para entender por que ele deu S0 para a gente na questão? Ele fala lá no texto, durante o enunciado, que o corpo partiu da posição 10. Ele deu o S0 para que nós pudéssemos calcular o sorvetão, escrever, né, o sorvetão. Então fica S igual a S0, 10, mais V0t. Ele partiu do repouso. Então V0t é 0, né? Aqui, ó. 0, 0. Mais A sobre 2t ao quadrado. A sobre 2t ao quadrado. A aceleração vale 0,8. 0,8 dividido por 2, então fica 0,4 t ao quadrado. Tá aqui. Como seria o gráfico disso? Se você quiser anotar o gráfico, também pode ficar à vontade, ó. Como é uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, certo? E o movimento é acelerado. A concavidade da parábola depende desse sinal aqui, né? Então fica assim, ó, o gráfico, ó. Ó. Esse é o gráfico do moving para ele. Ele parte da posição 10, aqui, ó. 10. E num instante t qualquer, a posição dele vai ser quanto? 10 mais 0,4t quadrado. Aqui. Tá? Como ele está indo cada vez mais rápido, a curva da parábola ela vai aumentando a inclinação, tá vendo? Ó? Tá em movimento acelerado. Se ele estivesse freando, seria o contrário, né? A parábola teria a concavidade para baixo. Tá? E o item D, ele pede para nós calcularmos a posição do motorista ao passar pelo ponto B. Ele passa pelo ponto B no instante 10. Então, significa que eu vou pegar a equação horária e substituir no lugar do t, 10, para achar o espaço dele, a posição dele. Então, item T de dado, S igual... Eu vou escrever assim, ó. S de 10, ó. Eu vou escrever S de 10 é igual a 10 mais 0,4, 10 ao quadrado. Ó. Eu peguei a equação horária e substituí no valor de t o 10. Seria aqui, ó. Substituiríamos o valor de t 10 e faríamos a conta aqui, ó. Tá? 10 ao quadrado dá 100, vezes 0,4 dá 40, mais 10 dá 50. Confere? Posição 10,
no instante 10 segundos é 50 metros. Tá? Ó. 10 ao quadrado, 100 vezes 0,440 mais 10, 50. Bom? Questão número 2. Um corpo realiza movimento uniformemente variado, com velocidade inicial 8 e aceleração com módulo 4. Grifa a palavra módulo, por favor. Quando ele fala que a aceleração tem módulo 4, ele está dizendo que é só o valor dela. Ela pode ser positiva ou negativa. Bem? Ah, mas Danilo, como que você vai saber se ele é positivo ou negativo? Ele vai ter que te falar alguma coisa no exercício. Ele fala o seguinte, ó. Sabendo que o corpo está inicialmente na posição 60 e que o movimento é retardado, entenderam? Ele fala isso. Então, a história é a seguinte. Vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar uma estrada, fazer um desenho aqui, ó. Estrada e o corpo. Qual é a posição inicial dele, gente? 60. Vocês querem que ele faça movimento progressivo ou retrógrado? Tipo, isso é uma coisa que você tem liberdade de escolher. Você pode escolher. Ele pode estar andando para a direita ou para a esquerda. Claro que a gente gosta de escolher sempre para a direita, progressivo, porque a velocidade é positiva. Mas por que que isso é importante você perceber? Porque se você escolher que a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser negativa, porque ele é retardado o movimento. Lembra-se que no movimento retardado, a aceleração e velocidade têm sinais opostos. Então, por exemplo, eu quero que ele vá para a direita com velocidade 8, certo? E nesse caso, a aceleração vale menos 4. Ela vale menos 4. E daí eu estou com o movimento retardado. Fechou? Beleza. Equação de posição, equação de velocidade. Então vamos lá. Equação de posição. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Agora vamos substituir. S0, 60, mais V0T, 8T, certo? Agora aqui eu tenho que colocar o número negativo. Vai ficar menos 4 sobre 2. Menos 2T ao quadrado. Esse é o sorvetão. Esse é o sorvetão. Para pensar uma coisa, por favor. Se esse corpo está freando, uma hora ele vai parar, não vai? Se esse corpo está freando e uma hora ele vai parar, quer dizer que ele começa a voltar a partir de um certo instante, não é? Como seria o gráfico dessa função? Vamos fazer ele aqui, ó. Vou fazer o gráfico, tá? Se você não quiser anotar, não precisa. Ó. Lembra do Eloy falando do sinal do número? Se a parábola é para baixo ou para cima, ó. Olha aqui, ó. Quando esse número que está ligado no x quadrado é negativo, a parábola fica tristinha, não fica assim, ó? Então seria uma coisa meio que assim, ó. Ó. De onde ele sai? De onde ele sai? Do 60. E em algum momento este cara começa a voltar. Em algum momento esse cara começa a voltar. Esse aqui é o inversão de sentido, né? Inversão de sentido. Sentido. A gente vai descobrir que instante é esse daqui a pouco, tá? Beleza. Continuando. Item B. Velocidade. Equação de velocidade. Vovô ateu.
V. V igual a V0 mais AT. V igual. Eu tenho V0, que é 8, né? Menos AT. Menos porque a aceleração está negativa, né? Então vai ficar menos 4T. Pronto. Se ele está freando, como que fica o gráfico do vovô ateu? Velocidade por tempo. Como que é o gráfico do vovô ateu, gente? Ele parte de que velocidade? Do 8, né? E vem embora. Ó, faz isso aqui. Vocês estão percebendo que aqui, ó, ele está andando para frente, mas ele está ficando mais lento. Então aqui seria um movimento progressivo e retardado. Olha para cá um pouquinho, por favor. Esse instante aqui, o que que ele representa? O instante que ele parou. O instante que ele parou. A partir desse instante, olha o que acontece com a velocidade dele. Ela fica negativa. Por que que ela fica negativa a partir desse instante? Porque ele começa a voltar. Entenderam? Ele vai pedir que instante é esse. Tá? Isso aqui seria o gráfico de velocidade por tempo. Tá? Ele fala aqui, ó, no item C, o instante em que ele inverte o sentido do movimento. Inversão ocorre quando V igual a zero. Inversão ocorre quando V igual a zero. Então, você pega a equação de velocidade, ó, 8 menos 4t, tá vendo? 8 menos 4t. Joga o 4t para lá, 4t igual a 8, t igual a 2. Então, eu posso voltar nos meus gráficos, ó. Põe 2 aqui, ó. E aqui também, ó, gente. Não foi nesse instante que ele começa a voltar para trás? Eu vou botar 2 segundos aqui, ó. Pronto. Aqui. Aqui. Tá bom? 2 segundos. Entender. T. Distância percorrida até 6 segundos. Cuidado agora. Cuidado agora. Distância percorrida até 6 segundos. Hã? Ah, esse aí? Tem outra antes? O que que tem antes? Posição do corpo no instante 10. Ah, tá bom, beleza. Essa é menos tranquila, essa é menos difícil. Posição do corpo no instante 10. Aí é substituir no sorvetão, né? Então fica S igual a 60 mais 8 vezes 10 mais... Não, mais não, perdão. Menos 2 vezes 10 ao quadrado. Ai, que saco essa conta. 80 vezes 10... 8 vezes 10, perdão. Dá 80. 80 mais 60 dá 140. E aqui vai dar menos 200, né? Então vai ficar 140 menos 200, é isso? Vige! Pode ter distância, pode ter posição negativa? Pode. O que que isso quer dizer? Ele está para a esquerda do zero. E o que que acontece, gente? A nossa estrada, ela tem um zero. Ela tem um zero. De onde o corpo partiu? Ele partiu da posição 60, não é?
Isso aqui era o S0. Só que, gente, ele não foi freando e depois voltou. Então significa que no instante 10 ele estava aqui, ó. Ele estava aqui. Tá nessa... Só que agora ele tá voltando, né? Ó. Tá vendo? Então ele fez isso, ó. Freou. Ele freou em que instante? 2 segundos. Começou a voltar. E ele passou por aqui, ó. Num instante, 10 segundos. Na posição 60. Tá? Esse é o entender. Peraí, deixa eu ver. Agora aqui é que tem que tomar cuidado. Perdão. Distância percorrida, eu vou até escrever aqui. Distância percorrida até 6 segundos. Distância percorrida até 6 segundos. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir onde ele está no instante 6. Vamos ver onde que ele está no instante 6. Pegar a equação do sorvetão e substituir ali na posição 6, no tempo 6. Então fica S igual. Já vou substituir, tá, gente? Ó, fica S0 mais V0 T mais não, toda hora, menos A sobre 2T ao quadrado. Jogando ali na formulinha. Então aqui vai ficar 60 mais 6 vezes 8 dá 48. Aqui fica 6 ao quadrado, que dá 36, vezes menos 2. Nossa, tô com soluço. Dá 72, né? Menos 72. 60 mais 48 dá 108. 108. Menos 72. 36? 36? Tá bom. Escuta. Ele saiu do 60, né? Isso em que instante ele estava no 60? O zero. No instante 6, onde ele está? Ele está para trás. Por que ele está para trás? Ele está no 36. Porque ele voltou. Na verdade, ele foi e voltou. Então agora nós temos um problema. Qual que é o problema? Veja. Aqui está o zero da minha estrada. Aqui está a estradinha. Tá bom. Ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele saiu dos 60. O que ele fez? Ele andou um pouco até parar. Vou chamar de S1. E depois ele volta até que posição? Até o 36. Em que instante ele passa por aqui, ó? No instante 6. Ele quer que eu calcule a distância percorrida. Ele não quer o deslocamento. Porque se ele quisesse o deslocamento, que conta eu faria? Final menos inicial. Mas ele não quer o deslocamento, ele quer quanto o cara andou. Ou seja, ele andou um delta S1 aqui para ir, mais um delta S2 para voltar. Eu preciso somar essas duas coisas. Não importa se ele é positivo ou negativo. É a soma dos módulos dos deslocamentos. Isso é distância percorrida. É a soma dos módulos
dos deslocamentos. Então, nós temos um problema. Eu preciso achar esse cara aqui, ó. Eu preciso achar em que ponto da estrada ele estava no momento que ele começou a voltar. Como é que eu acho isso aqui? Eu pego o instante em que ele inverteu e jogo na equação do sorvetão. Isso aqui aconteceu em que instante, gente? Não foi no 2 segundos? Então vamos calcular esse instante aqui. Tudo bem? Vamos lá. S de 2. S de 2. Fica 60 mais 8 vezes 2 menos 2 p ao quadrado. É o instante em que ele inverteu o sentido. Aqui, ó. 60, aqui vai dar 16, né? Então fica 60 mais 16. Aqui, gente, vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Dá menos 8. Isso. 60 mais 16 dá 76. Menos 8. Dá 68? Isso. Beleza. 68 metros. Tá aqui. Então, 68 metros, ó. Ô, gente, deixa eu só fazer um comentário sobre esse ponto aqui, ó. Volta aqui um pouquinho, por favor. Depois eu venho aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Lá na aula do Eloy, ele chama isso aqui de vértice da parábola. Todo vértice de uma parábola tem um x do vértice e um y do vértice. Aquele 68 é o nosso y do vértice. Quer dizer, até o 68, ele foi em movimento progressivo, freando. A partir do instante 2, que seria o x do vértice, ele passa a voltar. Lá na matemática, tem até uma fórmula para calcular o x do vértice e o y do vértice. Vocês vão rever isso com o Eloy, tá? Beleza? O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Isso depois vocês vão conferir lá na matemática. Então, por exemplo, se você aplicar aqui, ó, a fórmula do x do vértice, você acha que número? 2, que é o x do vértice. E se eu aplicar aqui a fórmula do y do vértice, eu acho que número? 68, exatamente. Tá? Como eu já apliquei aqui do jeito da física, agora é só somar. Então, ó, quanto ele anda na ida? Então, ó, a distância é o módulo do deslocamento na ida mais o módulo do deslocamento na volta. Então, na ida, ele anda 8. 8. Que seria do 60 até o 68. Na volta, ele vai do 68 para o 36. 32. Ah, ele está indo para trás, Danilo. Sim, mas eu não vou usar o menos, porque eu quero só a distância percorrida. Então, a soma dos dois, a distância percorrida vale 40 metros. Tá bom? Beleza? Vou ficar aqui um pouquinho. Questão número 3. A 3 tem um grafiquitinho aí. Vou desenhar aqui o gráfico, tá?
Exagerei no tamanho do gráfico. Tudo bem. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui. Zup. Aqui é 20. Depois aqui é 100. 100. 120. 160. 180. 260 e 280. Pronto. Aqui. Esse aqui é o desenho que vocês têm aí na apostila. A companhia de metrô de uma cidade informa que o tempo médio estimado de viagem entre duas estações é de 2 minutos, ou 120 segundos. Uma composição do metrô que se desloca entre duas estações tem a sua velocidade em função do tempo representada no gráfico a seguir. Então, pera lá. Tenta imaginar a situação, gente. Você tem aqui o percurso do metrô. Eu vou colocar aqui uma estrada. E o metrô sai de uma estação E1. Então, essa bolotinha aqui é o metrô. Tá parado lá. Fecha e vai embora. O que dá para perceber olhando no gráfico? Ó, o metrô ele começa a acelerar, gráfico de velocidade, ó. Então ele começa a acelerar, 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 até ele atingir uma velocidade máxima, que segundo ele vale 43,2 quilômetros por hora. Isso ele demora quantos segundos para fazer isso? 20. Então ele tá 20 segundos ele está em move, 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 move. Aí, do instante 20 até o instante 100, ele entra em movimento uniforme. E aí ele começa a chegar na próxima estação. E aí ele começa a frear. Parou. Quantos segundos ele fica parado? Do instante 120 até o instante 160. Então aqui ele está na estação E2. E2. Então, tipo, este gráfico, ele mostra o que aconteceu com a velocidade do trem entre uma estação e outra. Aí ele fica 40 segundos parado e começa a andar de novo até a próxima estação. Aí. Tudo bem isso? Tudo bem. Aí ele vai fazer um monte de perguntas. Item A. Identifique em que intervalos de tempo o trem do metrô realiza move. Entre 0 e 20, vamos colocar todos eles aqui. Entre 0 e 20, aqui ele faz movimento o quê? Acelerado, né? Acelerado. Tá bom. Acelerado. Depois, entre 100 e 120, retardado. Depois, de 160 a 180, de novo acelerado. E de 260 a 280, retardado novamente. Seria nessa sequência. Acelera, freia. Acelera, freia. Tá? E um tempinho de repouso aqui. Determine o intervalo de tempo durante o trem fica parado. Entre 120 e 160. Entre 120 Professor, e se tiver 160. como aumentar a letra, por favor. Sim. Obrigada.
Peraí. Entre 120 e 160. Aí. C. Calcule a distância entre as duas estações. E agora? Ele quer que a gente calcule, gente, isso aqui, ó. O delta S. Na verdade, a estação é a diferença entre as duas estações. Isso aqui é um delta S entre a estação 1 e 2. Não, não tem ida e volta aqui, não. É só ida. Ele estava numa estação aqui. Agora ele está aqui, ó. Isso aqui seria ele da 2 para 3. Entendeu? Cada, cada pedaço de gráfico é ele andando de uma estação a outra. Então eu preciso calcular a distância. E aí? Qual é a resposta em uma palavra? Área. Área. Se eu tirar a área de um gráfico de velocidade por tempo, o que que eu encontro? O delta S. Então, para eu calcular a distância entre duas estações, eu preciso calcular a área desse trem aqui, ó. Desse trem aqui, ó. Tá? O meu gráfico foi uma porcaria, né? Tudo bem. Tá? Tanto faz você. Toma cuidado, tá? É para calcular a área de um gráfico, não dos dois. É de um. Porque ele quer a distância entre duas estações. Então, tipo, esse delta S aqui seria a distância entre a primeira e a segunda estação. Esse delta S seria a distância entre outras duas estações. E assim por diante. Tá? Outro problema que eu tenho para calcular a área desse gráfico. Eu preciso que essa velocidade aqui, ó, esteja em metros por segundo. Então eu vou dividir ela por 3,6. Essa velocidade aqui, ó. Dividido por 3,6. Eu já fiz essa conta aqui, acho que dá 13, não. 12, né? 12. 12 metros por segundo. Agora a gente precisa tomar cuidado com o tamanho do trapézio. Lembra que trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tá. Quanto vale a base maior desse trapézio? Vale 120. Isso aqui, ó, é a base maior. Aqui, ó. Agora, isso aqui, ó, gurizada, é a base menor. E isso aqui, ó, é a altura, tá vendo, ó, do trapézio. Então vamos calcular aqui, ó. Isso aqui é o item D, ou é C? C, perdão. Então é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Isso é igual ao delta S, deslocamento do corpo. Então, de novo, ó, a base maior é 120. É isso aqui, ó. A base menor vale 80, né? Então fica assim, ó. Delta S igual a 120 mais 80 vezes a altura é 12. Tudo isso dividido por 2.
Teria algum jeito de você calcular esse ΔS sem saber a área? Dá para fazer? Dá, só que você está fudido. Você vai ficar até amanhã. Você vai ter que calcular. Você vai ter que primeiro descobrir a aceleração dele aqui, que não é tão foda assim. Aí você tem que montar o sorvetão para ele, substituir t igual a 20, para descobrir quanto ele andou aqui, depois fazer um mu aqui, depois fazer a freada aqui. É meio-dia. Demora pra caramba. Dá para fazer sem conhecer a área, mas é o tipo de questão que é para resolver por área, tá? Ah, bom, aqui fica 120 mais 180, 200. Sobre 2, 100 vezes 12, 1.200, é isso? 1.200 metros. 1.200 metros, tá? Curiosamente, aqui também vai dar 1.200, né? Se você calcular essa área aqui. Só mostrando que a distância entre as estações é sempre a mesma, tá? Beleza? Teria que ser isso aqui ao contrário, porque aí a velocidade seria negativa, né? Se ele estivesse voltando para uma estação, seria isso ao contrário. Então você teria uma coisa assim e o outro para cá, para baixo, tá? Para dizer que a velocidade é negativa. Item D. Calcule a velocidade média durante a viagem entre as estações. Calcule a velocidade média. Bom, gente, se eu quero calcular a velocidade média, é ΔS sobre ΔT, certo? ΔS sobre ΔT. Vamos lá. Item D de dado. A velocidade média entre as duas estações é ΔS sobre ΔT. Tá. O ΔS nós acabamos de achar. Quando ele pede para eu calcular a distância entre as duas estações, é o ΔS. Então é 1.200 dividido pelo tempo. Ó, volta aqui no gráfico. O tempo entre as duas estações foi de 120 segundos. O percurso dele. Então, acelerando, uniforme, freando. Então, dividido por 120 segundos. Então, a velocidade média deu 10. 10, tá? 10 metros por segundo, sendo que o pico de velocidade dele foi quanto? O pico mais alto de velocidade que ele teve foi 12, né? Mas tirando a média das velocidades, porque tem uma parte que ele freia, desculpa, tem uma parte que ele acelera, tem uma outra parte que ele freia, né? Tirando a média de todas essas velocidades aqui, o resultado deu 10 metros por segundo. Tá bom? Beleza? Disparado aqui. Aqui. Questão número 4. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória. Suas funções horárias são SA igual a menos 20. Deixa eu começar a escrever aqui, peraí. SA igual a menos 20 mais 10T. Ô, gente, tem uma coisinha que eu preciso que vocês mexam na apostila aí. Tá vendo que na segunda linha para a terceira tá escrito assim, ó, menos 20 mais 10T mais T2? É um quadrado aqui, tá? Bota um quadradinho aqui. Faltou o sobrescrito. Jogar o 2 para cima, tá? Essa é a função horária do corpo A.
A do corpo B, SB, é menos 28T mais... Não é menos, né? Não tem o menos? Então, pera lá. É só menos 20. Ah, não tem o T, né? Não é que não tem o menos, não tem o T. Mais 16T. Aqui, ó. Ó, só de olhar nas equações horárias eu já percebi uma coisa. Esse corpo, os dois partiram de posições negativas, né? O corpo B, ele tá mais para trás do que o corpo A, tá vendo, ó? O corpo B tá mais para trás do que o corpo A. O corpo A tá em movimento uniformemente variado, tá em move, ó. Enquanto que o corpo B tá em movimento uniforme. No instante inicial, quem tá mais rápido? No instante inicial, quem está mais rápido? É o B. Ó a velocidade dele aqui, ó. Consegue enxergar um sorvete aqui? Qual é a velocidade inicial do A? 10. Só que o A está acelerando. Está em move. Tá? Beleza? Pergunta do item A. Em que instante eles se cruzam? Ou melhor, né? Em que instantes? Puta, agora apareceu o plural aqui. Em que instantes eles se cruzam? Encontro, né? O que caracteriza um encontro? As posições são iguais, não é? As posições são iguais. Então vamos lá. SA igual a SB. Os dois têm que estar no mesmo lugar. Iguala menos 20 mais 10T mais T quadrado igual menos 28 mais 16T. Joga tudo pro lado esquerdo, gente. Joga tudo pro lado esquerdo. Vai ficar assim, ó. T ao quadrado. O mais 16T, ele vai para a esquerda menos 16T. Com o mais 10T, vai ficar menos 6T. O menos 28 vai para a esquerda mais 28. Mais 28 com menos 20 dá mais 8. Isso é igual a zero. Some produto, pode ser? Pense em dois números. Vamos chamar raízes de T1 e T2. Cuja soma dá quanto? Quanto tem que dar a soma? Menos B sobre A, não é? Então a soma tem que dar 6. E pense em dois números cujo produto dá C sobre A. 8. Quem são eles? 4 e 2, né? Se você não lembrar como faz por soma e produto, a gente faz por delta, tá? Só que delta dá muito trabalho, tá? Então, os instantes do encontro, instantes, são T igual a 2 e T igual a 4. Eles se encontram duas vezes. Eles se encontram duas vezes. Agora, deixa eu fazer uma pergunta técnica. Como assim se encontram duas vezes? O que está acontecendo aqui, gente? Vê se alguém consegue imaginar por que eles se encontram duas vezes. Exatamente. Porque imagina o seguinte, no instante zero, imagina uma estrada aqui, ó. A origem, ela está aqui, ó. Tudo bem? Imagina que no instante zero, o A e o B estão atrás da origem. O A, ele está na posição menos 20
e o B está na posição menos 28, não é? Essa é a situação, não é? Ó? O que que acontece? O A, ele está com uma velocidade valendo 10. E o B está com uma velocidade valendo quanto? 16. Então, o que acontece? Como o B está mais rápido que A, ele ultrapassa o A. Então, o primeiro encontro é quando o B ultrapassa A. Vou escrever aqui, ó. B ultrapassa A. Só que o B, depois que ele ultrapassou A, ele mantém a velocidade dele constante. Só que o A está acelerando. Então vai chegar uma hora que o A vai voltar a ultrapassar o B. No instante 4. A ultrapassa B. É bizarro isso aqui. Por isso, 2 instantes. Tá? Na matemática, a gente percebeu que tem 2 instantes porque a gente está resolvendo uma equação de segundo grau. Tá bem? Essa seria a situação. Item B. As posições das partículas nos instantes de cruzamento. Ou seja, onde aconteceu isso? Onde aconteceu a primeira ultrapassagem? Onde aconteceu, a segunda ultrapassagem? Bom, gente, aí a gente pode substituir em qualquer equação, né? Eu vou substituir na B, que eu acho que fica mais fácil. É uma equação de primeiro grau, tá? Então vamos colocar aqui, ó, no item B. Posições das ultrapassagens. B. Posições das ultrapassagens. Primeira posição. Em T igual a 2. SB igual menos 28 mais 16 vezes 2. Vai dar 32. 4 metros, é isso? Então, a primeira ultrapassagem aconteceu em 4 metros. Bem perto da origem aqui, né? Ó. Bem pertinho da origem. Segunda. Em T igual a 4. Aqui. T igual a 4. Joga na equação de novo. SB igual a menos 28 mais 16 vezes 4. 64. 64 menos 28. Hã? 16. 36? Tá bom. 36. Então, na posição 4, desculpa, B ultrapassa A. Depois, na posição 36, o A volta a ultrapassar o B. São as duas posições de ultrapassagem. Ele chama de posição de encontro, né? Mas é a mesma coisa. Questão número 5, desse lado. Questão 5. Um trem de comprimento 200 metros atravessa um túnel de comprimento 100 metros em movimento uniformemente variado. O trem inicia a travessia com velocidade 10 metros por segundo. Determine a aceleração escalar do trem, sabendo que a travessia durou 20 segundos. Então, pera lá, deixa eu entender aqui. Você tem um trem
Peraí, deixa eu... Esse tipo de questão, ela tem uma novidade. A gente não está considerando o trem como um ponto material. Aqui está o trem, ó. Trem. O trem vai ultrapassar o túnel. Então, imagina o trem aqui, ó. O trem. O trem, ele está caminhando com uma velocidade inicial que vale quanto? V0. 10, né? 10 metros por segundo. Tá? Ele está em movimento uniformemente variado. Ele não especifica aqui se ele está acelerando ou freando. Eu vou considerar que ele está acelerando e seja o que Deus quiser. Aí ele vai passar por um túnel. Gente, o túnel ele tem um comprimento de 100 metros. O túnel. Aqui, ó. Tá? Então, esse instante aqui, ó, é o instante onde ele começa a entrar no túnel. Entrou no túnel. Tá? Depois de um certo tempo, como que a gente pode representar a situação? Aqui está o túnel, bonitão, túnel, e o trem já passou o túnel. Então o trem está aqui, ó. Pronto, trem, tá aqui. Entenderam? Esse aqui é o instante inicial, t igual a zero, né? E esse aqui é o instante t igual a quanto? Quanto? 20? 20, 20, 20. 20. E demorou 20 segundos. Só que agora o trem está com outra velocidade. O trem está com outra velocidade. Deu para entender o lance? Tá. A pergunta do sujeito é: determina a aceleração do trem. Ixi, Maria. Cara, para achar a aceleração, a primeira coisa que eu pensaria, bom, a aceleração é ΔV por ΔT. Mas eu acho que eu não consigo fazer desse jeito. Por que não? Porque eu não tenho a velocidade final da porra do trem. Tá, e aí, o que que a gente pode fazer então? Vovô ateu? Também não dá. Torricelli? Também não dá. Sorvetão? Acho que sorvetão dá, né? Porque assim, eu não posso achar nenhuma coisa que tenha velocidade final eu consigo usar. Então, por exemplo, Torricelli eu não posso usar, vovô ateu eu não posso usar e nem a definição de aceleração. Então eu vou no sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 t ao quadrado. Só que aqui eu tenho que fazer uma mini gambiarra. Uma gambiarrinha. Porque é o seguinte, ó. Isso, ó. Eu vou jogar o S0 para lá. Você concorda que a hora que eu jogar o S0 para lá, para a esquerda, fica S menos S0? O que é S menos S0? Então, a equação do sorvetão ela pode ficar escrita assim, ó. Delta S igual a V0t mais A sobre 2t quadrado. Quantos metros o trem andou para fazer o que ele fez? Ele andou o túnel mais ele. Concorda? O túnel mede 100 metros. O próprio trem mede 200 metros. Então, para o trem conseguir completar a ultrapassagem do túnel, ele tem que andar um ΔS de 300 metros. Esse é o ΔS que a gente vai colocar na conta. 300 igual V0t. V0t. Qual é a velocidade inicial do trem? 10 vezes. Quanto tempo ele demorou para fazer isso, gente?
20 segundos. Então põe 20 aqui. Mais A sobre 2 multiplicado pelo tempo ao quadrado. 20 ao quadrado. Olha lá. 10 vezes 20 dá 200, não dá? 200. Se eu jogar ali para lá o 200, vai ficar 300 menos 200. Então vai ficar 100 igual 20 ao quadrado é 400. Sobre 2 dá 200, então fica 200A. 100 igual a 200As. Então a aceleração do trem é 100 sobre 200. Meio metro por segundo ao quadrado. Meio metro por segundo ao quadrado. Aí. Ultrapassagem de corpos extensos, né? Você considera o comprimento do que ele ultrapassou, mais o próprio comprimento dele. Então, isso é uma novidade aqui, nessa situação. Aí. Questão 5. Já foi. Questão número 6, galera. Questão número 6. Eu vou lendo aqui, tá? Vou ficar aqui no cantinho para o pessoal de casa também copiar, enquanto a gente lê o enunciado. Um carro se desloca numa avenida com velocidade constante, 54 quilômetros por hora. Ah, já passa para metro por segundo esse trem aí. O motorista, percebendo a mudança de cor do sinal para o vermelho, freia o veículo. Entretanto, seu tempo de reação é de 0,4 segundos. Tipo, o que que ele quer dizer com tempo de reação? É o tempo em que ele vê o sinal e pisa no freio. Durante esse intervalo, ele não freou o carro ainda, concorda? Isso faz sentido para vocês? Tá, beleza. Mas ele consegue parar exatamente antes da faixa de pedestres, 10 segundos depois de ter acionado os freios. Então é assim: estou dirigindo, eu vi o sinal, 0,4 segundos depois eu piso no freio e ando com o carro freando durante 10 segundos. Então, quanto tempo o carro demora para efetivamente parar? 10,4 segundos. É o tempo de reação que ele anda em movimento uniforme. E depois ele freia. Continuando. Seja Dzão a distância total percorrida desde o instante em que ele observou o sinal ficar vermelho até parar. Então ele andou uma distância Dzão. Tá bem? Se o tempo de reação do motorista fosse 0,6, ou seja, se ele tivesse um pouquinho distraído e demorasse um pouquinho mais para perceber, mantidas as demais condições, seu carro avançaria uma distância Dzinho da faixa de pedestres, ou seja, ele não conseguiria parar naquele ponto. Ele avançaria uma distância Dzinho. Ele quer saber quanto vale Dzão e Dzinho. Gente, eu detesto questão de movie que é assim. O Enem gosta dessas merda. Vamos lá. Tem que fazer um monte de conta, velho. Então é assim, ó. Primeiro, vamos colocar aqui o desenho. Acho que fica mais fácil da gente entender. Imagina que a estradinha, ó, aqui. E aqui tá a faixa de pedestre, ó. Tá. E o carro tá vindo aqui, loucaço. Qual é a velocidade inicial desse carro? 54. Quanto que dá isso em metro por segundo? 15, né? Tá. Aí, o motorista daqui, ele vê o sinal vermelho. Só que ele demora um tempo para pisar no freio. Então ele vai andar uma certa distância em mu.
antes de frear. Ele só vai frear aqui. Então, daqui para cá, ele anda em move. Quanto tempo ele anda em mu? 0,4 segundos. Quanto tempo ele anda em move? 10 segundos. Primeiro, vamos achar esse. Ele chama isso tudo de desão. Que ele fala, o cara para na faixa. Ele para exatamente na faixa. Então, ele anda um desão. Então, vamos calcular. Primeiro, eu vou calcular o mu, vai. Mu. Mu. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Portanto, ΔS igual a V vezes ΔT, não é? Vai. A velocidade dele é 15. E ele anda durante 0,4 segundos nesta velocidade. Então, é 15 vezes 0,4. 6, né? 6. 6. Tá. Então, aqui são 6 metros. 6 metros. Agora, ele vai andar em move. Problema. Eu preciso achar a aceleração desse maluco. Senão, eu não consigo fazer a conta do quanto ele andou. Qualquer equação de move tem aceleração, né? Então, antes de sair fazendo fórmula, vamos calcular a aceleração desse cara? A aceleração dele é ΔV sobre ΔT. Ô, gente, quando ele começou a frear, ele estava com a velocidade de 15, não estava? E ele parou na faixa. Então, você concorda que a velocidade final dele aqui é zero? Então, qual foi a variação de velocidade desse maluco? Menos 15. Menos 15 porque ele está freando. Dividido por quanto tempo? 10 segundos. Ele demorou 10 segundos para frear. Então, a desaceleração deste cara é menos 1,5 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Aqui você pode usar ou Torricelli ou sorvetão para achar o ΔS do move. Eu vou usar o sorvetão, tá? Então vamos lá, move. ΔS igual a V0T mais aceleração sobre 2T ao quadrado. Já jogando o S0 para cá, né? Que nem eu fiz no outro exercício. S igual a S0. Joga o S0 para a esquerda, tá? Vai. ΔS igual. Qual era a velocidade do cara no instante em que ele começou a frear? 15, né? Aqui, ó. A velocidade dele era 15. Quanto tempo ele demorou para frear? 10. Então, ó, 15 vezes 10. 15 vezes 10. Cuidado aqui, ó. A aceleração, gente, ela é negativa, né? Porque ele está freando. Então, fica menos 1,5 sobre 2, dá menos 0,75 t quadrado. Ó. Cuidado com esse 0,75, tá, gente? 0,75 por quê? Porque é metade da aceleração. Como a aceleração deu 1,5, eu divido por 2 dá 0,75. Aqui vai ficar 150, né? Menos 75, é isso? É isso? Então fica ΔS igual a 150 menos 75. Portanto, quanto ele andou em move? 75 metros. Então, ó, gente, ele andou 6 metros antes de frear
e mais 75 metros freando. De tal maneira que a distância total dele é 6 mais 75, que dá 81 metros. Tudo bem? Essa é a distância que tem até a faixa de segurança, que ele falou que ele falou que o carro para exatamente na faixa, né? Então, tá aí. Agora, o que que eu tenho que fazer? Imaginar que agora ele vai demorar um pouquinho mais para frear. Ele vai demorar um pouquinho mais para frear. Ele fala assim, ó, só voltando no enunciado. Se o tempo de reação do motorista fosse 0,6. Gente, se o tempo de reação fosse 0,6, vê se você concorda com o que eu vou falar agora. Essa parte não alteraria nada. Ele continuaria freando em 10 segundos, ele continuaria andando 75 metros na frenagem. O problema é que ele ia andar um pouquinho mais aqui, não ia? Ele ia andar um pouquinho mais aqui. Então vamos calcular qual seria a distância percorrida em mu se o tempo fosse um pouco maior. Então vou escrever aqui, ó. Se o tempo de reação, se o tempo de reação for 0,6 segundos. Vamos calcular. Velocidade igual a delta S, linha, vou chamar de delta S linha, sobre delta T. Linha, que é um outro tempo. Então, o delta S linha igual a V vezes delta T. Então, o delta S linha ficou assim, ó. Ele só andou um pouco mais. 9, né? 9. 9 metros. Então, nesse caso, quantos metros ele demora... Quantos metros ele demoraria é foda, né? Quantos metros ele andaria até parar? Ele andaria 9 mais o que ele freou, 75. Então, nesse caso, a distância percorrida até a parada, a distância percorrida até a parada, eu vou chamar de D', seria 9 mais 75, que dá 84. Quantos metros ele anda mais? 3. 3. Reagindo a 0,2, a 0,4, ele anda 81 metros. Reagindo a 0,6, ele anda 84 metros. Ele quer a diferença entre esses dois valores. Né? O primeiro resultado a gente já tinha encontrado, ó. Era 81 que ele queria. E o segundo é a diferença entre os valores, que é 84. Tá? De 81 para 84, 3. Então fica D, né? D de dado. 81 metros e 3 metros a diferença entre os valores. Tá? Beleza? Peraí.